Projeto de Lei Ordinária 5, 242, 2017, iniciativa do vereador Tiago Ferro. Dispõe sobre a inclusão do tema combate à pedofilia como conteúdo opcional na grade curricular das escolas da rede pública de ensino no município de Curitiba. Publicada a apresentação no Diário da Câmara 9.518, em 19 de maio de 2017. Publicada a instrução, pareceres e emendas no Diário da Câmara 9.863, em 2 de outubro de 2018. Substitutivos gerais 3118/2018 e 3170/2018. Subemenda aditiva 36.5/2018, subemenda modificativa 36.6/2018. A votação é global e simbólica. Aprovação, maioria simples, primeiro turno. Para discussão em primeiro turno, o autor do projeto, vereador Tiago, eu só peço alguns minutos, só para a leitura do... Senhor presidente, eu preciso apenas pedir para que o 031, 018, 2018 eu só vou pedir para o senhor encaminhar da seja bancada, adiado. por gentileza. Desculpe. Mas nesse momento também fazer um registro e agradecer as presenças da doutora Mônica Meister, ela que é delegada de Polícia Civil, está acompanhando a discussão do projeto, da doutora delegada de Polícia Civil Maritza Reis, também está acompanhando esse projeto que entra em discussão, a senhora Shirley Linares Villanova, psicóloga e pedagoga de educação, também do senhor André Rummel, da comunidade Alcance, líder do Ministério da Cidadania, também do senhor Paulo Cunha, ele que é da CRIDAS e Relações Institucionais, e demais cidadãos e cidadãs que acompanham esse projeto de diversas instituições. Também já mencionei a presença do conselheiro tutelar Abel Domingues. Eu passo a palavra ao vereador Tiago Ferro, só para fazer a leitura. Presidente, só para formular requerimento, então a retirada da proposição 031, 018, 2018, já estava na pauta na quarta-feira, mas estava representando a Câmara numa reunião com o Comando Geral da Polícia Militar e não foi votado. Então peço a retirada. Ok. O autor pede a retirada, eu coloco a deliberação no plenário. Também, aproveitando, em conformidade com o artigo 5º, após a leitura do substitutivo, nós colocaremos em deliberação. Então, consulta ao plenário, a retirada pelo autor, vereadores favoráveis permanecem como estão. Portanto, aprovado para discussão. O vereador Bruno fará a leitura do substitutivo. Substitutivo geral 3170/2018. Substitui-se o projeto que dispõe sobre a inclusão do tema combate à pedofilia como conteúdo opcional na grade curricular das escolas da rede pública de ensino do município de Curitiba pelo seguinte. Ementa, altera a Lei Municipal 11.436, de 20 de junho de 2005. Artigo 1º. A ementa da Lei Municipal 11.436, de 20 de junho de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação. Institui o mês Maio Laranja com o intuito de prevenir e combater o abuso e a exploração sexual infanto-juvenil. Artigo 2º. O artigo 1º da Lei Municipal 11.436, de 20 de junho de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica instituído o mês Maio Laranja, objetivando a prevenção e o combate ao abuso e à exploração sexual infanto-juvenil, integrando o calendário oficial de eventos do município de Curitiba. Artigo 3º. O artigo 2º da Lei Municipal 11.436, de 20 de junho de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. Durante a realização, o município deve promover a ampla divulgação do evento, valendo-se das ações integradas e intersetoriais envolvendo principalmente a Secretaria Municipal de Educação, a Fundação de Ação Social e a Rede de Proteção de Curitiba. Parágrafo único. O Poder Público Municipal poderá, conforme critério, oportunidade e conveniência, firmar parcerias e/ou buscar cooperação com órgãos e entidades que integram o sistema de garantia de direitos, iniciativa privada e outros setores da sociedade civil organizada que atuem na defesa dos direitos das crianças e adolescentes. Artigo 4º. O artigo 3º da Lei Municipal 11.436, de 20 de junho de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. As ações educativas e as políticas públicas de enfrentamento à violência sexual de crianças e adolescentes, incluindo aquelas realizadas de forma permanente, em especial nas instituições de ensino de Curitiba, terão como objetivos principais: 1.
maximizar ações educativas dirigidas à criança, ao adolescente, à família e à comunidade, estimulando a adesão de toda a sociedade no compromisso de discussão e ação ao combate do abuso sexual de crianças e adolescentes, especialmente nas regiões que comprovadamente possuem fatores de risco mais elevado à população infanto-juvenil. 2. Articular ações conjuntas intersetoriais com vistas a garantir o atendimento especializado às crianças e aos adolescentes em situação de violência sexual e suas famílias. 3. Criar mecanismos de acompanhamento periódico da situação e atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, revendo e planejando estratégias para implementação ou qualificação de ações. 4. Oferecer formação para os profissionais da educação para que possam identificar possíveis agressores e vítimas de violência sexual, de modo a planejar ações educativas preventivas que coíbam a violência sexual contra crianças e adolescentes, nos âmbitos familiares, sociais ou institucionais. 5. Valorizar e promover o protagonismo de crianças e adolescentes na realização de ações educativas que fomentem a proteção de seus direitos conforme a legislação vigente. 6. Promover a participação proativa dos segmentos jovens na construção e implementação dos planos operativos locais voltados ao enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes. 7. Promover aos profissionais de diferentes segmentos que compõem a rede de proteção que participem de trocas de experiências entre as instituições de ensino, pesquisa e extensão nos temas relativos à proteção e garantia dos direitos humanos das crianças e adolescentes, visando o aperfeiçoamento de políticas públicas. 8. Fortalecer e potencializar articulações nacionais, estaduais e locais de combate à violência contra crianças e adolescentes e enfrentamento ao tráfico infanto-juvenil. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Perfeito. Eu vou colocar em deliberação do plenário, em conformidade com o parágrafo 5º do artigo 134 do Regimento Interno desta Casa, que, havendo emenda ou substitutivo apresentada após o encerramento do trâmite da proposição principal nas comissões, serão submetidos ao plenário o adiamento ou a discussão de imediato para remessa à comissão competente. Então, consulto os senhores vereadores, os vereadores favoráveis que essa discussão e a votação seja iniciada agora e no dia de hoje, permaneçam como estão. Contrários, se manifestem. Aprovado. Então, com a palavra, o autor da iniciativa, vereador Tiago Ferro, tem 15 minutos prorrogáveis, vereador. Vossa Excelência, com a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento a toda a mesa e a todos que vieram participar da importante sessão de hoje, Dia dos Professores, na defesa das nossas crianças contra o abuso, a violência, o abuso sexual. Presidente, esse projeto foi construído por muitas mãos e é por isso que eu preciso já de antemão agradecer a presença de várias autoridades, como a doutora Maritza Reis, delegada-chefe da Divisão de Polícia Especializada da Polícia Civil do Estado do Paraná. Muito engrandece a sua presença a esta casa. Doutora também Mônica Meister, delegada do NUCRIA, o Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente vítimas de crime, aqui na responsabilidade do município de Curitiba. Também quero agradecer a uma guerreira que tem levado como bandeira da sua vida palestras de combate à pedofilia, a sargento Tânia Guerreiro. Seja bem-vinda, sargento, muito obrigado. Mulheres que se importam, na sua presidente Eliana Salcedo, também Amanda Kaminski, a Schiller Villanova, psicóloga, pedagoga, a Doroti Magalhães também, que fazem presente aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. Quero agradecer também a Neuci Pereira, que é pedagoga, a Jéssica Ferreira, psicóloga, Paola Lemos, coach, Marcelo Ramos, junto com a sua esposa, Tatiane Ramos, a Elis Raiman, assistente social, Jackson de Souza, que é jornalista, o meu amigo Paulo Cunha, da Cridas, muito obrigado pela tua presença, o André Rummel, também da comunidade Alcance, Fabiana Gravina, advogada, Paula Cortes,
do Ministério Infantil da Igreja Metodista, também a Carolina Amaral, advogada. Agradeço a toda a equipe da Criar lá atrás, em nome da presidente Denise, sejam todos bem-vindos. Também as pedagogas Neiva Navarro e Elaine Santos. Presidente, esse projeto, ele como histórico, ele vinha no intuito de trabalhar a prevenção à pedofilia, o abuso e a exploração sexual infanto-juvenil. E ao estudar um pouco mais e ouvir as pessoas que estão diretamente envolvidas com o tema, chegamos a uma conclusão que precisávamos ampliar o projeto. Entendemos que a saúde, não é a minha opinião, Sargento Tânia Guerreiro, mas a saúde diz que pedofilia é uma doença, e por assim nós trabalhamos com um espectro um pouco maior, definindo um pouco mais de abrangência para o mês de maio, como um mês de conscientização contra a violência e o abuso sexual infantil na cidade de Curitiba. O dia 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso Sexual no nosso país. E é por isso que nós estamos hoje ampliando e modificando a lei já existente no município de Curitiba, a vereadora Maria Manfron. Porque o tema é tão relevante que uma semana é pouco para diminuir essa violência. E a nossa intenção é fazer com que o mês de maio inteiro possam ser trabalhados nas nossas escolas, com as nossas crianças, com os professores da nossa cidade, com toda a sociedade organizada, o combate a esta violência. Assim, tonificamos a norma e delimitamos as diretrizes com mais importância para a elaboração de uma política pública eficiente, relacionada à prevenção e orientação ao combate do abuso de exploração sexual infanto-juvenil. Bom, queria ir para o primeiro slide. A violência sexual, de acordo com o Minaio, em 2001, a violência contra crianças e adolescentes é todo ato ou omissão cometida pelos pais, parentes, outras pessoas e instituições capazes de causar dano físico, sexual ou psicológico à vítima. Implica, de um lado, uma transgressão no poder, no dever de proteção do adulto e da sociedade em geral. De outro, numa coisificação da infância, isto é, uma negação do direito que crianças e adolescentes têm de serem tratados como sujeitos e pessoas em condições especiais de desenvolvimento. Então, a criança, ela precisa ser vista como um indivíduo completo, com os seus direitos, e precisam ser preservados e defendidos. Pais, sociedade e Estado precisam trabalhar juntos na proteção de nossas crianças. A invisibilidade social, a violência, o segundo slide, por favor, da violência sexual dificulta na identificação e produção de estatísticas, traços culturais de autoritarismo, dominação e poder, desvalorização das crianças e adolescentes como pessoa de direito, sendo como uma pessoa menor. Não, é uma criança, é apenas uma criança. A violência sexual ocorre nos espaços privados e sem a presença de terceiros. Sentimentos ambíguos pelo agressor, pela proximidade de relação com a vítima, dificultando a denúncia. Infelizmente, a quantidade de crianças abusadas em nosso país é assustadora. E estas crianças que, de alguma forma, além de serem violentadas no seu físico, no seu corpo, também são violentadas na sua mente, nas suas emoções, na sua alma. O violentador, o abusador, ele, além de cometer o ato criminoso, ele permanece em agressão para que a criança não faça denúncia, para que a criança não procure ajuda.
E esta criança é marcada na sua vida, por toda a sua história, por toda a sua alma, por estes traumas. Obrigado, vereadora. No nosso país, de acordo com uma pesquisa do SINAM, Sistema de Informações de Agravo de Notificação do Ministério da Saúde, de 2011 a 2017, eu quero trazer um pouquinho do perfil da violência em nossa nação. 1.460.326 casos de violência interpessoal ou autoprovocada. Nós estamos falando de 579 casos por dia, ou ainda de 24 casos por hora. Desta estatística, 15% são crianças e 25% adolescentes. Somando crianças e adolescentes, nós estamos falando de 40%, praticamente 10 casos por hora. Próximo slide, a violência sexual, desses 1.460.000, tem a referência de 184.524 casos. São 73 crianças e adolescentes abusados, violentados por dia, ou até 3 por hora em nosso país. 58.037 crianças e 83.068 adolescentes. A violência sexual contra as crianças, especificamente, 74% sexo feminino, 40% dos casos o agressor tinha vínculo familiar com a criança. No sexo masculino são 25% e 35% dos casos o agressor tinha vínculo de amizade ou conhecimento. É muito importante expormos esses dados, porque de fato é conhecendo essa verdade que seremos libertos dessa violência em nossa sociedade. Eu sei que é um tema muito difícil de se falar, é um tema que agride, mas quando nós estamos falando de crianças que são violentadas todos os dias, todas as horas no nosso país, nós precisamos sim chocar a nossa sociedade e trazer essa conscientização de que todos juntos podemos mudar esta realidade. 51% das crianças entre 1 e 5 anos de idade. 33 casos de repetição. 70% dos abusos acontecem dentro da própria residência. 62 são notificados como estupro e 81,6% o agressor era do sexo masculino. Isso com crianças. Falando de adolescentes, dos 83 mil casos, 92,4% do sexo feminino, 39,8% dos casos o agressor tinha vínculo intrafamiliar, familiares e parceiros. Tem uma queda brusca em relação ao abuso masculino, 7,6%. 41% dos casos, o agressor tinha vínculo de amizade e conhecimento. 67,8% adolescentes entre 10 e 14, 39,8% os casos que possuem repetição, 58% ocorrem na residência e 13,9% em via pública. 70,4% notificação como estupro e 92,4% o agressor era do sexo masculino. Comparando 2011 e 2017, há um aumento de 64,6% das notificações de violência sexual contra crianças e um aumento de 83,2% das notificações da violência sexual contra adolescentes. O aumento de percentual de caráter crônico
da violência sexual. O tema e o assunto é muito grave, está dentro da nossa sociedade e muitas vezes até o autoritarismo, o machismo, a violência do homem, o tema não é abordado dentro das famílias, dentro da própria sociedade, e não expondo também não há cura, infelizmente. O SINAM vem dando esses resultados e a violência sexual, ela é ainda maior do que imaginamos, porque estes dados, eles não revelam 100% da realidade, mas eles revelam daquilo que foi mapeado, daquilo que foi exposto. Infelizmente, é muito mais triste do que estamos apresentando aqui. Vamos para a nossa cidade, para Curitiba. Então, dados do Nucria, doutora Mônica, doutora Maritza. Em 2016, 344 inquéritos policiais instaurados. Em 2017, olha a diferença, 670 inquéritos policiais instaurados. Do dia 1º de janeiro ao dia 10 de outubro de 2018, 508 inquéritos policiais instaurados. E é o resultado da própria campanha de conscientização, mas também de um efetivo maior da dedicação. Doutora Mônica, eu sei que leva trabalho para casa, né, doutora? Muitas vezes. Né? O amor pela causa, além da profissão, o amor, a dedicação, a missão pela causa. Crianças e adolescentes que são vítimas de delitos graves, cuja pena pode ultrapassar a 3 anos de detenção. Próximo slide, por favor. Presidente, eu peço para que seja prorrogado por mais 15 minutos, por favor. Prorrogado por mais 15 minutos. Os grandes desafios no nosso país. A subnotificação muito presente ainda, ou seja, falta ainda informação, descontrole estatístico no acompanhamento dessas denúncias. Quantos casos vocês acham que de fato abre o inquérito, a investigação policial daquilo que de fato é verdadeiro, daquilo que já aconteceu, da violência que foi hoje já realizada pelos agressores? Quantos casos foram concluídos com a punição ao agressor? A criança vítima da violência, elas ficam em segurança, elas têm um trabalho de restauração emocional. O trauma, eu acredito que o trauma pode ser sim curado, mas a cicatriz permanece por toda a vida. Infelizmente, nosso conselheiro tutelar do Boa Vista, do Cajuru, que acompanha a sessão. Muito obrigado pela sua presença. Falar sobre sexualidade ainda é um grande tabu. Ainda antes da sessão, conversávamos aqui, vereadora Maria Manfron, dona Lourdes, sobre o líder PIR, sobre exatamente o ensinamento da sexualidade para as nossas crianças. Hoje, o Escola Sem Partido, um projeto da nossa autoria, com mais alguns vereadores, está impedido de vir para o plenário. E ele trata exatamente também, além da questão política, partidária, da questão da diversidade ideológica partidária, da diversidade religiosa. Uma parte, vereador. Na sequência, vereador. Também trata sobre a própria educação sexual. Que nós entendemos que a criança, antes da sua puberdade, precisa entender a sexualidade com aspecto biológico. Mas passando a sua puberdade, ela precisa sim ter um conhecimento maior, e aí a família é fundamental para que a criança possa, inclusive, se prevenir de uma gravidez indesejada, como abordamos esse tema semana passada, ou até de doenças sexualmente transmissíveis. Precisamos minimizar a cultura do autoritarismo e do machismo em nosso país. Sabemos que as vereadoras que aqui estão são bem posicionadas com relação a essa bandeira, e falo abertamente, vocês não estão sozinhas. A valorização das crianças e adolescentes como sujeitos de direito precisam ser contemplados em sua
complexidade, na sua idade, na sua maturidade, na sua forma de compreender, no seu crescimento. Principais ações desse projeto, o vereador Bruno fez a leitura do projeto todo, apenas fazendo o ressalte resumidamente. Estimular a adesão de toda a sociedade, ações conjuntas intersetoriais, acompanhamento periódico, revendo e replanejando as estratégias. Até porque a violência, ela muda. Conforme a polícia ela amplia o seu aspecto, a sua atuação, aquele que é violador das leis, ele procura outros caminhos. Formação permanente para os nossos profissionais de educação, para os nossos professores. Se, de alguma maneira, aquele que é o contraventor, ele muda, aquele que trabalha a prevenção, que são os nossos professores, também precisam de uma formação permanente. Articulação nacional, estadual, local, ampliar os espaços de debate, campanhas periódicas, fortalecimento da rede de proteção e uma equipe permanente, pensando na proteção das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Quero, antes da parte, vereadora Maria Manfron, ressaltar uma campanha aqui das sedes do governo do estado do Paraná. Foram 12 campanhas nos últimos anos, mas esse último ano, não engula o choro. Prevenir é o melhor caminho. Então, uma redução de quase 40% nas ocorrências do trabalho infantil, entre 5 a 13 anos, e a Fundação Abrinq, 2017, deu ao Paraná o melhor estado para a criança viver da nossa nação. Então, estou contando o bom resultado de uma campanha muito bem organizada, um investimento de 176 milhões de reais na proteção integral das nossas crianças e adolescentes. O estado do Paraná foi o primeiro estado do Brasil com um plano decenal dos direitos da criança e adolescente em 2013. E as suas campanhas de sensibilização nesses últimos anos fizeram toda a diferença. Inclusive, a sociedade que aderiu através das blogueiras, vereadora Julieta Reis. A participação da sociedade foi fundamental. Também por lei estadual, vereador Goura, deputado estadual eleito, nas salas dos cinemas de Curitiba, a campanha entra antes dos filmes por uma obrigatoriedade de lei, trazendo a prevenção também dentro das nossas salas de cinema. O caderno orientativo e a responsabilidade compartilhada. Como cuidar, como atender, como fazer. Então, esta lei, para mim, talvez seja uma das mais importantes desse mandato. E, mais uma vez, eu agradeço a todos que participaram na construção dela. Trazer à parte a vereadora Maria Manfron. Obrigada, vereador. Parabenizá-lo por seu empenho para defender essas crianças e adolescentes. Que realmente esse maio laranja que seja assim estendido e que dê resultado mesmo que precisamos. Precisamos, quando a gente vê a estatística desses números que nos assustam, crianças pequenas. Me deparei esses dias passando em frente a um colégio, uma criança desesperada, e a professora do lado acudindo, né? Eu parei para ver se podia ajudar, fazer alguma coisa, se tivesse acontecido alguma coisa. A professora me relatou. A criança desesperada, porque pela manhã, antes dela sair de casa, a polícia prendeu o padrasto. E ela não sabia se não tinha prendido a mãe dela também. Então, ela estava preocupada, porque se a mãe não viesse buscá-la, seria porque ela ela teria sido presa também. Então, também eu acho que isso é uma violência na cabeça das crianças. Pensando como que essa menina assistiu essa aula com a preocupação, o choro assim que estava desesperador quando ela viu a mãe vindo, né? E também acho que isso é um ato de violência então, contra as crianças, porque elas são perturbadas, elas não conseguem... E outros relatos que eu soube também por essa professora, que eu tenho uma menina linda, que eu a conheci,
Ela chega em casa, muitas vezes o pai faz a mãe ajoelhar no chão, deitar no chão, e ali começam as agressões. E a filha, vendo isso, ela está hoje numa sala especial, sendo atendida, mas é muita violência. E isso que nós temos que acabar, que esse Maio Amarelo realmente seja de muita utilidade, que essas pessoas tomem consciência que as crianças são o futuro do nosso país. Mas nessa violência, fazendo isso, não, e essas pessoas têm que ser punidas. Tem que ser punidas, porque não tem como segurar. Então, eu quero parabenizá-lo mais uma vez e pode contar com essa vereadora que está aqui sempre. Muito obrigado, vereadora Mariana Fron. Vereador doutor Volmir. Vereador, parabenizá-lo aí pela iniciativa e lembrar bem, o Vossa Excelência já mencionou, é um tema de extrema importância e penso que nós temos, dentro do seu estudo ali, 3 aspectos. O legal, questão de saúde e educação. Legal porque nós, quando você fala que pedofilia não é crime, traz muito, principalmente a Organização Mundial da Saúde, usa esse argumento para dizer que não existe um tipo penal específico. No entanto, nós temos no Estatuto da Criança e do Adolescente, lá no 240, 241, e também no Código Penal, que seria o ato libidinoso, lascívia. Temos também a inovação do estupro de vulnerável, no 217. Então, existe sim as previsões, tem enquadramento. Nós temos autoridades da Polícia Judiciária aqui que sabem bem, com maestria, como fazer isso. O que não se pode aceitar é você tratar como um transtorno psicológico, que isso seja uma regra geral. De repente, pode haver algum caso, uma exceção? Pode sim. Mas não pode se deixar que leve pelo lado da saúde, de transtorno, para que se aplique lá como inimputável, para minorar a pena e ficar separado. Eu entendo que nós não temos essa competência, mas o Congresso Nacional tem, para que se majore cada vez mais a pena. E se realmente é um transtorno, na época, aqui há 20 anos atrás, a gente chamava de manica, que é o manicômio judicial. Vai lá para o complexo médico penal e que fique lá 8, 10, 15, 20 anos trancado, e lá ele vai ter um tratamento a longo prazo. E o mais importante é a questão que eu falei aqui da educação, que temos que investir na educação, dentro das escolas, a conscientização, primeiro dos alunos, de nós não ficarmos, o que tem sido combatido por essa casa, pelos vereadores, questão de sexualidade, ideologia, doutrinação, mas que se ensine que as crianças têm que denunciar. Cuidar também, hoje nós temos o efeito das redes sociais, para que não se exponham nas redes sociais, principalmente nessa idade de 12, 13 anos, da criança para adolescente, que é o pré-púbere, que se você olhar os índices apresentados, que são os índices de maior incidência. E já foi lembrado, os mais próximos é onde está acontecendo. É dentro de casa, às vezes o padrasto, às vezes o avô, sempre tem esse contexto, e a criança, por medo, ela não denuncia. Para finalizar, Vossa Excelência mencionou bem, isso advém já numa campanha, Todos contra a Pedofilia, havia um senador, foi uma vitória, acho que 2010, 2011, nos cinemas, a propaganda dos filmes, foi aqui do deputado Gilson, uma bandeira boa, um trabalho bom, sério, conte com o nosso apoio, nosso voto. Parabéns a Vossa Excelência. Obrigado. Parte, vereador. Valmir. Professor Silberto. Vereador Tiago, quero parabenizar pela iniciativa, porque é uma bandeira que realmente acontece muito. Eu, como professor e como diretor de escola, tive várias denúncias na escola, mas através de palestra, através de conversa com os alunos foram denunciar. Eles nem imaginavam que seria crime. Então, acho que o projeto seu vem ajudar e muito nesse tema, porque são muitas crianças que nem sabem que realmente é um abuso. Então, é fundamental esse projeto. Parabéns, conto com o meu apoio. Obrigado. Vereador Osias. Parabéns, vereador Tiago Ferro. Quero me somar também a esta bandeira, que é uma bandeira que visa a inocência das nossas crianças e que, ao longo dos anos, vem aumentando com esta violência descabida que acontece muitas vezes dentro do lar,
daquela criança por uma pessoa mais próxima. E nós temos que, sim, criar ferramentas, e o seu projeto é mais uma ferramenta que nós criamos dentro do município de Curitiba, junto com os nossos valorosos professores, pais, para que possamos, através desta ferramenta, orientar essas crianças, orientar os professores, para que possamos combater com força este crime que vem tirando a inocência das nossas crianças. Parabéns pelo seu projeto, vou votar favorável. Muito obrigado. Antes de encerrar, eu vou pedir para que vocês possam assistir esse vídeo desta campanha de sucesso do Estado do Paraná, Não Engula o Choro. Se esse choro assim tem algo a dizer, que parece que ninguém vai entender. Se alguém ofereceu uma proposta e prometeu em troca algo que você gosta, se esse choro tá escondendo algum segredo, algo que deixou você com muito medo, se alguém tocou você de um jeito estranho, ou fez coisas que não são pro seu tamanho, encontre alguém de confiança e comece a chorar. Suas lágrimas irão te ajudar. Ela vai saber que alguém fez algo com você e vai fazer de tudo pra te proteger. Não Engula o Choro, uma campanha de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes, SEDECA e Governo do Paraná. Esta campanha foi sucesso nacional, trouxe uma repercussão muito grande, incentivando a população a denunciar uma criança, a procurar uma pessoa de confiança, onde ela vai procurar ajuda, trazendo engajamento de entidades sociais, integrantes da rede de proteção, profissionais liberais, personalidades artísticas que entraram junto na campanha e fortaleceram essa importante campanha. Preciso agradecer também a secretária Fernanda Rich e toda a sua equipe que encabeçaram essa campanha e nos ajudaram e contribuíram para a construção deste projeto. Vereadoras e vereadores, peço o voto favorável. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o projeto. Vereadora professora Josete. Para encaminhar, senhor presidente. Na sequência, continua em discussão o projeto. Para encaminhar também. A discussão. Primeiro. Vamos à votação. Para encaminhar, a vereadora Noêmia Rocha. Na sequência, a vereadora professora Josete. Noêmia Rocha, pela liderança da oposição. Vereadora professora Josete, liderança do bloco. Em discussão, o substitutivo geral e o projeto. Muito obrigada. Em encaminhamento. Muito obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar vereadores e vereadoras, todos os presentes aqui. Que honra tê-los nessa mesma luta, nessa mesma batalha. Cumprimentar o vereador Tiago Ferro pela iniciativa de mudança nesse projeto de lei e de priorizar essa semana para que a gente possa fomentar não só o debate, mas a discussão em todos os seus âmbitos. É importante a participação do poder público na sua união, em relação ao governo federal, governo estadual e governo municipal. Parabenizar ao terceiro setor que está aqui, parabenizar até o Ministério Público, a OAB, que tem seus núcleos de defesa contra a pedofilia, que nós temos, e foi apresentado hoje, toda uma estatística. E isso se refere àqueles que, com coragem, denunciam. E os que não têm essa coragem? E os que estão ainda, enquanto estamos aqui, nesse debate no parlamento, estão sofrendo assédio sexual dentro de casa, estão sofrendo violência sexual dentro de casa. E o agressor é aquele que ele confia. O que dói, o que é impressionante saber que uma criança dentro de casa, onde tem o seu núcleo familiar, onde ele tem
todo o seu cuidado em relação à segurança, à proteção, é ali que ele é violado. Então, eu quero fazer uma análise aqui muito criteriosa em relação ao resgate do núcleo familiar. Nós não podemos, nós estamos sim lutando, fazendo leis de proteção, mas nós temos que fazer uma análise da causa, do núcleo familiar, do resgate de valores eternos que a família precisa, do resgate de diálogo que não há hoje. A tecnologia, a mídia, a televisão, ela roubou isso do núcleo familiar. Ela assaltou esse momento. Eu me lembro, quando criança e adolescente, nós não tínhamos televisão em casa. A hora do almoço, a hora do jantar era a hora do diálogo. Antes de dormir, meu pai juntava os filhos para fazer uma análise do que aconteceu durante o dia. Ele tinha 11 filhos. Então, ele tinha uma classe e ele conseguiu, com 11 filhos, conseguiu gerar, fazer homens e mulheres de bem, de caráter, que contribuiu para uma sociedade saudável. Agora, nós estamos vivenciando, nós vimos ontem no Fantástico, líderes religiosos. A religião não abusa, mas pessoas que estão ali no lugar de liderança, no lugar de proteção, no lugar de orientação, tendo essa ação ou essa atitude errônea. Então, caros vereadores, eu penso que esse projeto é extremamente benéfico. Nós precisamos não só aplaudir esse projeto, mas investir nesse projeto, porque nós temos emendas parlamentares para trazer. Nós temos aqui, enquanto políticas públicas, a CRIDAS, outras instituições do terceiro setor que fazem isso e que depende da nossa ajuda. Eu acho que aprovar esse projeto é belíssimo, é uma atitude louvável de cada vereador. Agora, não investir financeiramente nele, fica meio inócuo essa lei. Não buscar políticas públicas. Quais as políticas públicas que nós temos no município de Curitiba de abrigo a essas crianças? Quais as políticas públicas nós temos efetivas para cuidar dessas crianças abusadas sexualmente dentro da sua própria casa? Quais as políticas que nós temos? Quais o investimento do nosso executivo nesta área? Então, termos lei, por exemplo, da ECA, temos essa lei que vai trazer uma fomentação, é muito importante. Mas nós precisamos fazer uma meia-culpa. Nós precisamos investir mais em políticas públicas, nós precisamos investir mais nesse setor, porque são crianças inocentes que vê no seu agressor o abuso. Vocês já imaginaram? Crianças hoje, e eu digo, como foi dito aqui, 3 crianças por dia no Brasil estão sofrendo agora abuso do seu pai, da sua mãe. Até eu achei que não tinha pedofilia feminina, mas para minha tristeza, não é? Existe pedofilia das mulheres. Esse, no meu pensamento, Vereadora, 30 segundos para a senhora fazer o seu Então, caros vereadores, vamos aprovar essa lei pela importância do debate, pela importância da fomentação. Agora, nós temos aí uma opção de investirmos nesse setor e de buscarmos políticas públicas para essas crianças. Parabéns a todos os setores, que acaba segmentando, cada um está fazendo um pouquinho. Quem dera a gente pudesse juntar todos e fazermos uma política pública bem efetiva para que a gente possa proteger as crianças e os adolescentes. Vamos votar, com certeza, o MDB de guerra favorável. Presidente. Próximo encaminhamento, vereador Copani. Peço verificação de quórum, presidente. De imediato eu acato o pedido do vereador para solicitação de quórum. Peço que os vereadores registrem suas presenças. Gostaria de fazer o registro. Está presente conosco também a senhora Amanda Ferro. Ela que é a esposa do vereador Tiago Ferro. Seja bem-vinda. Faz a rechamada. Rechamada. Cristiano Santos, ausente. Ezequias Barros, ausente. Fabiano Rosa, ausente. Jair Marcelino, ausente.
Maria Letícia Fagundes, ausente. Mauro Bobato, ausente. Noêmia Rocha, presente. Paulo Rinck, ausente. Toninho da Farmácia, ausente. 31 vereadores presentes, 7 ausentes. Há quórum para deliberarmos os trabalhos. Com a palavra para encaminhamento, vereadora professora Josete, como líder da oposição. 5 minutos. Melhor dizendo, como líder do bloco parlamentar. Senhor presidente, vereadoras, vereadores, funcionários da casa, convidados e convidadas que acompanham hoje a nossa sessão. Eu só gostaria de fazer o registro do nosso voto favorável a esse projeto, dizer que encaminhamos para que todo o bloco de oposição vote favoravelmente. E é importante ressaltar que esse projeto ele altera uma lei, que é a Lei 11.436, de junho de 2005, né? Altera no sentido de detalhar, né, algumas ações no que diz respeito às alterações propostas no seu artigo 4º. Então, se propõe a alteração, né, do artigo 3º, que passa a ter a seguinte redação: as ações educativas e as políticas públicas de enfrentamento à violência sexual de crianças e adolescentes, incluindo aquelas realizadas de forma permanente, em especial nas instituições de ensino de Curitiba. E, na sequência, traz alguns objetivos principais, e acredito que é importante, vou ler um deles: valorizar e promover o protagonismo de crianças e adolescentes na realização de ações educativas que fomentem a proteção de seus direitos conforme a legislação vigente. Outro que também é muito importante: oferecer formação para os profissionais da educação para que possam identificar possíveis agressões e vítimas de violência sexual, de modo a planejar ações educativas preventivas que coíbam a violência sexual contra crianças e adolescentes nos âmbitos familiares, sociais ou institucionais. Então, dizer que nós concordamos, né, com essas redações, que eu acho que são importantes. E, de alguma forma, hoje, essa Câmara aprovando esse texto, eu acredito que nós apontamos para algumas coisas que, durante a discussão do Plano Municipal de Educação, foram rejeitadas nessa casa. E uma delas era justamente garantir a formação dos profissionais para que eles identificassem possíveis agressores e vítimas da violência sexual, né? Então, acredito que é importante essa redação, porque naquele momento, infelizmente, a maioria dos vereadores e vereadoras dessa casa, no momento de debate do Plano Municipal de Educação, simplesmente, né, suprimiu um texto muito semelhante a esse, que fazia parte do projeto encaminhado pelo prefeito e que foi um projeto debatido nas escolas, nas conferências regionais e na Conferência Municipal de Educação. Então, nesse sentido, é que acho importante fazer o registro, né, porque vejo que o tempo faz com que a gente reflita algumas coisas e possa estar avançando em alguns aspectos. Então, parabenizo o vereador Tiago Ferro pela iniciativa realmente, né, peço aqui o voto favorável de todos os vereadores e vereadoras dessa casa. Obrigada. Continue encaminhamentos. Não há mais inscritos. Passamos à votação. Substitutivo geral. Vereadores se manifestem pelo voto. Votação em primeiro turno.
Encerrada a votação. 33 vereadores favoráveis, portanto, projeto aprovado em primeiro turno.